participação dos pais nesta seleção estão contribuindo para eliminar o jovem deste processo seletivo. Não tenho dúvida que os pais acreditam que estão ajudando, mas acabam atrapalhando o desenvolvimento não só pessoal, mas também profissional dos seus filhos. Esta situação que está ocorrendo tem chamado a atenção de especialistas em recrutamento e seleção. Chegou a chamar minha atenção também em algumas seleções que eu desenvolvi. Ao pesquisar mais sobre o assunto, descobri que isso não é algo tão recente, porque várias reportagens falam desta situação de janeiro para cá. Estamos em 2024, então, ao fazer essa pesquisa, encontrei uma reportagem falando em 2017, que estava já ocorrendo esta situação de nas seleções identificarem que os pais estavam levando os filhos não só para participar da seleção, mas também tendo interesse de acompanhar do início ao fim a seleção. Tem relatos recentes que os pais estavam tendo uma postura até de participar realmente das dinâmicas de grupo, até responder pelos filhos, que criam desconforto até na seleção, seja para o recrutador, seja para o jovem, seja para quem estiver participando da seleção. Só que pais que são super protetores acabam gerando filhos que têm a sua autonomia, têm a sua autoconfiança comprometida, que acaba deixando-o vulnerável para enfrentar os problemas da vida. E tal comportamento dos pais revelam algo que não é só uma insegurança do filho, mas uma insegurança própria também. E de confiar também no filho, na filha. Eu tenho filho, gente, e é interessante isso. Vira e volta, eu brinco que eu estou preparando meus filhos para a guerra. Quando eu utilizo esse termo, eu quero dizer que eu estou preparando meus filhos para tudo. Eu estou preparando minha filha para tudo. Para realmente terem autonomia, terem confiança, terem uma autoestima elevada, conseguirem construir aí uma base emocional muito forte. Trabalhar em um ponto que é muito importante, que o mercado de trabalho solicita hoje em dia, que é inteligência emocional. E essa inteligência emocional, ela é construída no seio familiar. Ela é construída dentro da família. O que é que passamos a pensar? Se esse filho, filha, estão tendo o pai e a mãe ali para participar de uma seleção, o que é que podemos pensar? Como esses jovens irão enfrentar os desafios que serão postos para eles, não só no mercado de trabalho, mas na vida? Como é que irão enfrentar os problemas? Se eles não conseguem irem para uma seleção sozinhos, ou até que possam ser levados pelos pais, mas que os pais saiam naquele momento, só volte ao final da seleção. Qual a impressão esse jovem vai passar para o recrutador, vai passar para o especialista que está ali fazendo a seleção? Eu não tenho dúvida que este comportamento dos pais e quererem acompanhar, até participar da seleção, passa uma imagem muito negativa para o recrutador. O recrutador, e eu passei por isso, o recrutador começa a se perguntar: esse jovem está preparado para fazer parte do quadro, seja de estágio ou de colaboradores dentro dessa empresa? Se ele não consegue vir sozinho para uma seleção de estágio, para uma seleção de emprego? E nas reportagens que pesquisei, demonstrou que também nas entrevistas online, nas entrevistas à distância, relatos de que na imagem o pai ou mãe estava do lado. O pai ou mãe estava do lado do jovem que estava sendo entrevistado, ou estava do lado
ou estava no mesmo ambiente aonde o jovem se encontrava fazendo a entrevista. O básico em uma seleção para o mercado de trabalho, seja para estágio, seja para emprego, algo que o jovem precisa demonstrar é que tem um certo grau de amadurecimento. Na pesquisa que eu fiz, no relato que encontrei de recrutadores, há relatos que há mães que ligam para saber do resultado do filho na seleção. E algo cria um desconforto. Até porque os próprios pais têm relatado que o filho se encontra nervoso para poder receber a resposta se passou ou não na seleção. Então, precisa do pai, da mãe, para ligar para a empresa para saber do resultado. A gente sabe, gente, que em situações outras, aonde o filho momentaneamente se encontra incapacitado por ter sofrido um acidente, por estar em alguma situação adversa, pronto, o pai pode ir lá. Esse processo passa a imagem de uma normalização de sobreposição de responsabilidades. Então os pais acabam assumindo uma responsabilidade que é do próprio filho, do próprio candidato, da própria pessoa que participou da seleção, e não do pai, não da mãe. Já não seria algo para participar da seleção. Não, já não era para participar da seleção. Imagine entrar em contato com a empresa para saber o resultado da seleção que esse jovem passou. Alguns pais podem concordar, outros vão discordar. O importante é que esse vídeo sirva para a gente trazer essa discussão dentro de casa, seja para os nossos filhos, seja para os próprios pais, para eles perceberem até que ponto eles podem ir e até onde não podem ir, aonde é necessário que o próprio filho, que a própria filha siga ou execute o que precisa ser executado. Então, chamado aqui para os pais, que é muito importante. A gente não está aqui discutindo que o pai não deve cuidar do seu filho, que o pai não deve zelar pela integridade do seu filho, que ele não deve estar atento a cada momento, a cada fase de evolução do seu filho. De forma nenhuma. A ideia aqui é não comprometer o desenvolvimento deste filho. Então, na busca de dar uma segurança para esse filho, pode ocorrer algo inverso do que a gente quer como pai. Eu que sou pai. Então, ao invés de dar segurança, ao invés de ter um comportamento que vai dar segurança para os nossos filhos, esse comportamento ele gera uma não confiança em si mesmo para o próprio filho, uma não autonomia desse filho, uma não segurança desse filho, que eu acredito que nenhum pai quer. A gente quer que nossos filhos se sintam seguros, se sintam amados, se sintam bem preparados para enfrentar o mundo. Mas se a gente começa a desempenhar, a ter alguns comportamentos, assumindo o que é uma responsabilidade dos nossos filhos, acaba que eles não vão conseguir desenvolver habilidades essenciais para o mercado de trabalho. Gente, se vocês acreditam que esse conteúdo pode ajudar a trazer uma discussão muito importante dentro de casa, com os pais, com os filhos, deixe um like aqui, segue aí a página, porque a gente vai continuar trazendo aqui conteúdos que estão interligados ao mundo do trabalho, a carreiras, que estão ligados ao desenvolvimento profissional. A gente postou recentemente nesse canal um vídeo que fala sobre 3 dúvidas que mais impedem você de crescer no mercado de trabalho. Então, esse vídeo que foi publicado, ele trata justamente dessas dúvidas que acabam enfraquecendo a gente, que acaba de fato. E aí é muito importante, vejam lá esse vídeo, cliquem lá e comentem lá o que é que vocês acharam também.